Olá, tudo bem? Estamos começando mais um ADMcast, o podcast que te mostra que a administração está em tudo e que toda quarta-feira traz um episódio novo para você. Eu sou Maria Rita Werneck, é um prazer receber você aqui no canal Serviço de Administração e também no Spotify se você estiver me ouvindo. Aproveita, já se inscreva no canal, deixe seu like, seus comentários e também nos siga no Spotify e siga também as redes sociais do CRA São Paulo. Bom, hoje o nosso bate-papo é sobre exaustão corporativa e eu tenho um prazer de receber o psicólogo e autor do livro Exaustos, Imaginando Saídas para o Cansaço Diário, Lucas Freire. Tudo bem, Lucas? Seja muito bem-vindo. Olha, é um prazer imenso estar aqui. Eu acho que a gente está num momento especial para isso, para esse tema, para esse assunto. Eu espero que a gente possa contribuir trazendo mais informações, compartilhando muitas provocações para esse debate que está tão no nosso dia a dia, né? Lidar com o mundo do trabalho e a saúde mental nunca esteve tão no topo das agendas. E é tão importante a gente falar sobre isso. Obrigado pela oportunidade. Imagina, obrigada a você. E para a gente iniciar esse bate-papo, eu gostaria de pedir para o Lucas falar qual a diferença entre cansaço comum e essa exaustão crônica, né, que tem dominado as empresas. A gente pode simplificar um pouco isso só trazendo uma provocação rápida. Do cansaço, a gente descansa. Da exaustão, mesmo tentando, a gente não consegue se regenerar, se recuperar. Então, é importante que as pessoas saibam que o sentimento de exaustão, ele contribui para que a gente tenha uma percepção da vida mais negativa e a gente tem uma dificuldade de se regenerar, de se recuperar, de descansar. Então, a exaustão, ela é esse sentimento compartilhado que nós estamos tendo, que mesmo tentando, a gente não consegue descansar e se recuperar. Essa é a diferença fundamental. Agora, Lucas, em que momento a gente consegue dissociar a questão da produtividade, a questão da eficiência, da cobrança pela alta performance? Porque eu imagino que isso também seja um grande fator que gera nessa exaustão corporativa. A gente, em algum momento da nossa cultura, e é importante que a gente até discuta, e tem muitos autores trabalhando nessa linha de descobrir em que momento exato foi esse, a gente começou a tornar algo comum aceitar determinadas condições de vidas incompatíveis com o nosso bem-estar. E um desses fatores é essa falsa ideia de alta performance como um contínuo, como se fosse algo que a gente tivesse continuamente ao longo da vida, ou até mesmo como estilo de vida, que virou em algum momento um mantra corporativo, exaltado aos quatro cantos. Isso contribui para esse sentimento de exaustão, porque não precisamos ir muito longe para perceber que alta performance é um pico e não um contínuo, né? Até o atleta olímpico ele precisa descansar, senão ele quebra. E aí a gente foi pegando essas metáforas da vida, trazendo para a ideia da produtividade dentro das organizações e criamos esse Frankenstein, essa falsa ideia de que vamos. Veja, a gente não só não vai ter alta performance o tempo todo, como ninguém é produtivo o tempo todo. E isso foi sendo expandido para outros cenários da vida. É importante saber também que isso extrapolou as paredes do trabalho e passou a viver a vida. Até no seu hobby você tem que ter alta performance. Né? Não vai correr mais, agora você tem que ser um Iron Man, não vai agora fazer nada, você tem que ser incrível em qualquer coisa. E isso é incompatível com bem-estar e incompatível com a vida real. Né? A gente tem aí uma rotina que ela não descomprime, a pessoa se cobra, aí ela vai viver a culpa dessa cobrança, aí ela tenta um multitarefa, que é outra fantasia dos nossos tempos, né? Então a pessoa acha que ela vai malhar, ler um livro, e aí vem essa cultura de exacerbar a produtividade como se fosse um mantra coletivo. Vamos ser produtivos, vamos aproveitar. Outro dia até vi uma colega psicóloga que postou na academia lendo um livro, ainda postou. Como é possível isso, né? Que Uhum. matemática é essa? Que mágica é essa desse mundo que a gente vive? E aí, a consequência disso tudo é uma frustração coletiva, porque a gente nem descansa e nem consegue dar conta disso tudo, né? É verdade, Lucas. E agora a gente vai falar sobre uma doença muito comentada, pelo menos a doença mental mais comentada nos últimos anos, que é o burnout. Inclusive, a OMS já considera essa doença estritamente ligada ao contexto do trabalho. Então, eu gostaria de saber
na opinião do Lucas, o seguinte: como é que depois dessa consideração da OMS, as empresas e seus RHs podem interferir em relação ao diagnóstico de exaustão corporativa das suas demandas diárias, Lucas? Veja, a OMS reconhece que o burnout ele é um problema crônico da nossa cultura, da nossa era. Isso é muito importante porque isso marca um debate e demarca um lugar onde a contribuição para esse estresse crônico ele é central, que é o mundo do trabalho, a nossa relação com o trabalho. Mas é importante também que a gente fale para todas as pessoas que quando a gente trata do estresse, a questão do estresse coletivo é multideterminada, é plural, a gente tem de múltiplas fontes. É que o trabalho ele compõe um elemento central de nossas vidas e o burnout está diretamente ligado a um estresse crônico por dinâmicas de trabalho. Reconhecer isso é reconhecer que trabalho causa sofrimento e causa de verdade. A gente precisa entender que determinadas dinâmicas, funcionamentos, mecanismos de trabalho são mais ou menos adoecedores. Mapear, mitigar esses riscos agora está na agenda das organizações de uma forma mais estruturada, inclusive com a atualização da NR1. Então, é muito importante a gente, enquanto administradores, enquanto empreendedores, gestores, começamos a debater mais sobre isso, a qualificar, a criar mais dignidade do trabalho. Muitas vezes o que a gente precisa não é de um grande programa de bem-estar, é mais dignidade, é uma estrutura melhor de trabalho, é uma carga horária de trabalho que seja uma carga horária mais saudável, é organizar um pouco as demandas. Você sabe que um dia desse eu estava fazendo um treinamento e aí, sem querer, disparou aquele barulhinho do Teams no meu computador. E estava um grupo de pessoas de uma empresa, ficou todo mundo em alerta. Cada notificação é uma micropílula de estresse. Então, o Teams ali já estava associado. Meu Deus, começou uma reunião que eu não estou. E aí a gente vai ver a agenda de muitas pessoas. É um salve-se quem puder, né? É uma reunião em cima da outra reunião, e aí eu não vou almoçar porque eu tenho que fazer a reunião. Então, quando a gente começa a debater esse nível de saúde mental, a gente começa a convidar os gestores, as organizações, a refletir sobre suas próprias práticas, sobre os modelos de gestão, sobre como as organizações constroem suas relações com as pessoas, e isso é fundamental na nossa era. Agora, Lucas, até que ponto esse debate atrapalha, né, essa construção mesmo de uma rotina de trabalho mais saudável? A gente vê muitas empresas fazendo uso da linguagem lúdica, mas a gente sabe que nem tudo pode ser levado para esse lado. Então, explica para a gente como é que isso atrapalha a construção de um bem-estar focado mesmo no próprio colaborador. Olha, o que vem acontecendo, e eu tenho chamado muita atenção para isso, até advogo muito do lúdico, tá? O lúdico faz parte de tudo que eu estudo, inclusive. Mas a questão crítica aí, que a gente precisa ter um desenvolvimento de senso crítico, é que não existe panaceia, não existe fórmula mágica, não existe aquela pílula da felicidade. O que acontece muitas vezes é que, como a gente está vivendo uma era que é uma era que confunde as pessoas pelo volume de informações, muitas vezes tem algumas iniciativas ou formas de divulgar a ciência que são feitas de formas atabalhoadas. E aí a gente tem um paradoxo que pode ser muito mais cruel. Vamos imaginar o seguinte cenário. Eu estou dentro de uma rotina de trabalho e eu tenho ali uma relação abusiva com algum líder. Eu estou sofrendo um assédio moral. E aquela minha empresa, ela contrata uma palestra sobre resiliência, ou até mesmo um mindfulness, né? Que é uma técnica que a gente sabe que ela é reconhecidamente uma técnica que ajuda a diminuir níveis de ansiedade. Entretanto, a gente precisa ter um senso crítico para entender que mindfulness não cura assédio moral. Então, eu não posso usar estratégias de bem-estar como tamponamento de culturas tóxicas. E isso, infelizmente, é algo que vem crescendo. Ou muitas vezes, eu, ao invés de tratar a saúde mental dentro de um arcabouço de profissionais qualificados, eu busco, muitas vezes, por conta dessa publicização excessiva que a gente tem do bem-estar, aqueles profissionais que são melhores em comunicação do que ter um lastro real de qualidade técnica e cuidado ético. E aí, infelizmente, a gente, paralelo a tudo que a gente está vivendo, a gente vive uma grande crise ética em profissões do cuidado. Então, muitas vezes, temos aí aventureiros que estão sem um cuidado natural, tornando essas soluções
mais perversas do que não fazer nada. Porque para uma pessoa, por exemplo, numa relação abusiva, se eu faço uma palestra de resiliência, eu estou sendo ainda mais perverso, né? Porque eu Uhum. estou tirando o mínimo, talvez, de enfrentamento que aquela pessoa poderia ter. Ou o pior, vamos fazer exercitar a gratidão. Você está numa condição de trabalho terrível e aí vamos exercitar a gratidão. Então, é preciso para iniciativas de bem-estar, elas não são inválidas, elas são extremamente válidas, mas quando tratamos de saúde mental, a gente vai ter senso crítico e, principalmente, cuidados éticos. Isso é fundamental. O que tem sido, infelizmente, muito comum. Programas de bem-estar desconectados da realidade contextual das pessoas. Então, vamos lá, eu tenho um ambiente que muitas vezes está precisando de infraestrutura. Infraestrutura de trabalho, condições melhores para a pessoa trabalhar do ponto de vista de banheiro, parada para alimentação. E ao invés de a gente fornecer uma melhor infraestrutura, a empresa está lá contratando um palestrante para falar sobre propósito da vida, por exemplo. Então, é como se vivêssemos em alguns cenários quase que uma, vou usar uma expressão psicológica, uma esquizofrenia, né? A gente Uhum. está ali oferecendo algo que está desconectado absolutamente da cultura ou da necessidade real daquele ambiente, e isso potencializa adoecimento. Ou muitas vezes, o que tem acontecido também é um discurso afastado brutalmente da prática. Então, eu vou dar um exemplo: segurança psicológica, que é um assunto maravilhoso, importantíssimo, mas às vezes, infelizmente, muito maltratado, porque eu tenho ambientes que ainda toleram coisas muito primárias, como o apelido, dentro de grupos, principalmente grupos masculinos, que a socialização vem muito pela aquela piada quinta série, e aí tá lá apelidos que depreciam, que diminuem a Uhum. autoestima, e aí aquele mesmo líder depois está falando sobre a importância de segurança psicológica. Aí, como diria aqui na Bahia, me façam uma garapa, né? Que não tem jeito, né? Infelizmente, e dentro disso eu posso citar inúmeras situações que eu vejo, que eu rodo muito o Brasil, eu faço programas no Brasil inteiro, e infelizmente de norte a sul isso tem acontecido. Esse descolamento, essa falta de cuidado que a gente precisa agora olhar com mais carinho. Não invalidando as práticas, sabe? A gente tem muitas práticas legais que são relevantes, mas que a gente convide os indivíduos a ter autonomia na escolha e não a imposição na escolha, né? Bom, gente, até aqui falamos sobre a promoção do bem-estar para o colaborador. Agora eu quero falar com você, líder, com você, gestor. Quem é que promove o seu bem-estar? Lucas, quem é que promove o bem-estar do gestor e do colaborador? Pô, excelente pergunta. E tem um tempo já que eu tenho tido muita vontade de falar sobre isso. Eu escrevi até um trabalhozinho agora sobre o quanto eu vejo líderes e gestores fragilizados nas organizações que eu visito, porque há um acúmulo brutal de papéis e há muitas contradições. A gente vê hoje, por exemplo, a liderança sobrecarregada em muitos aspectos. Eu chamo até de uma liderança mais fragilizada na nossa época, porque o gestor precisa se cuidar. E muitas vezes o gestor ele representa a instituição. E aí a gente tem um combo de papéis, porque o gestor agora ele precisa entender que existe uma agenda, que é essa agenda emocional, que é uma agenda relativamente nova no mundo do trabalho. Eu entender que eu preciso tomar certos cuidados do domínio na minha relação de como eu impacto o meu liderado. Paralelo a isso, ele tem toda a pressão dos resultados, toda a pressão de representar a cultura e representar a instituição. Então, muitos gestores se tornaram o verdadeiro recheio do sanduíche, recebendo pressão de cima e pressão de baixo. E aí eu convido os gestores, primeiro desafio, autocuidado, tá? Isso serve para todos. Então, vamos aí, aqueles que ainda têm algum nível de dificuldade de se expressar, falar o que sente, buscar ajuda, procure ajuda. Muitas vezes, alguns gestores acham que vão dar conta de tudo ou conseguir atravessar esses caminhos sozinhos. Então, procure ajuda, busque e não tenha aí vergonha de fazer um processo terapêutico, buscar um apoio emocional, porque você precisa disso. Não tem como eu ajudar o meu liderado se eu não estou bem. E muitas vezes o que a gente vê são gestores que, por viver suas amarguras e não conseguir lidar com elas, projetam nas suas equipes todas aquelas amarguras que têm. Então, eu conheço pessoas, e até eu brinco falando isso, incríveis pelo Brasil afora. Ninguém acorda de manhã, ou 99% das pessoas não acordam de manhã pensando como é que eu vou destratar o meu liderado, como é que eu vou criar uma cultura tóxica, como é que eu vou... Não, o que acontece é
toda uma dinâmica de uma relação de trabalho que te leva a agir daquela maneira. Você está estressado demais, então você não vai ter empatia. Esqueça ter comunicação não violenta. Se você está com uma carga de estresse, nas alturas, você não tem, seu modo de impulsividade está ligado. E aí a gente muitas vezes vai ver pessoas que, em determinadas situações, cruzam limites. E aqui para os gestores tem um outro convite também. Comece a entender que você é uma peça muito importante nesse cenário, porque você é um produtor de cultura, você produz um ambiente. Então, se você não se cuida, provavelmente você também não vai construir um ambiente de cuidado necessário. É preciso fazer um exercício como esse. Nós, líderes, somos ao mesmo tempo influenciadores e espelho nessa jornada. Então comece se cuidando, comece a entender um pouquinho de como a sua maneira de ser e estar impacta seu time. Você produz e constrói cultura, líder. Então isso é muito importante para você ter isso na agenda. E aí, numa questão mais técnica da administração, muitas vezes, a gente começar a entender que muitos modelos de gestão do passado estavam baseados em ferramentas que adoeciam, como, por exemplo, o medo, a coerção. E isso a gente precisa deixar de mão para aprender novas formas de gerir e lidar com pessoas. Maravilhosas dicas, Lucas. Agora a gente vai falar sobre uma palavra que tem estado conosco no nosso dia a dia, que é a hiperconectividade. Nós estamos hiperconectados diariamente, seja em relação à nossa vida pessoal, seja em relação ao nosso trabalho. E, mais uma vez, eu acho que essa hiperconectividade é um fator muito grande, né, que gera essa exaustão corporativa. Explica pra gente como é que a gente pode viver hiperconectados sem afetar o nosso bem-estar, Lucas. No meu livro, inclusive, eu trabalho bastante esse tema, porque esse é um dos temas que corroem uma das coisas mais importantes da nossa qualidade de vida, que é a nossa relação com a dinâmica do tempo. A hiperconectividade, ela que infelizmente estamos todos inseridos nela. A gente vive hoje, tem um dado muito brutal. Uma empresa inglesa fez uma pesquisa sobre o tempo de tela total de vários países. O Brasil, ele está aí sempre está entre os primeiros, tá? Mas o tempo de tela somando computador, televisão, celular e tudo mais, no Brasil deu em média 9 horas e 32 minutos. Se a gente pega a expectativa de vida do brasileiro, segundo o IBGE, em média 76 anos, isso dá mais de 20 anos da nossa vida na tela, tá? Isso é só para a gente ter aí um dado alarmante da nossa hiperconectividade. E aí essa hiperconectividade, ela tem muitas camadas. Uma das camadas é a hiperdisponibilidade. Então, na relação com o trabalho, eu estou ali o tempo inteiro conectado para estar o tempo inteiro disponível. E isso, dentro de um sistema fechado, que é a nossa relação de tempo de vida, corrói o tempo de outras coisas. Então, você está ali, sempre disponível no WhatsApp, sempre disponível. Isso vai tirar, principalmente, o tempo de qualidade e presença que você teria na vida em outros fatores, que é o que eu levo no meu livro eu chamo de atrofia lúdica, que é uma incapacidade que nós estamos compartilhando hoje de viver a descompressão plenamente. Por quê? Uhum. Porque você está sempre conectado e pior, os algoritmos, eles nos entendem muito mais do que nós mesmos. A gente vive o que eu também chamo lá no livro de neuroprisões. Por quê? Porque os algoritmos entendem como aprisionar a nossa atenção, sequestrar a nossa atenção, para que a gente fique nessa teia mais tempo. É um ativo que é comercializado. Então, aqueles aplicativos, softwares que conectam e que prendem a nossa atenção mais tempo, aqueles vendem mais. Logo, a nossa presença vai ficando mais escassa em outros fatores. Então, a pessoa checa e-mail comendo, a pessoa vai para as férias, mas tem que estar conectada. Já há um conceito, inclusive, que a gente discute muito em fóruns de psicologia, chamado stress lexing, que é, se você está de férias e não está conectado, você fica mais estressado. Então, há um pico de ansiedade que a gente está vendo quando as pessoas tentam relaxar. E é um medo de se desconectar. Fear of switching off. Medo de ficar desconectado. Não é nem medo de não saber a informação, é de não estar conectado. E isso é extremamente danoso.
a gente está perdendo a nossa mão em relação ao nosso estado de presença, a aproveitar as experiências da vida. E não só isso, as pessoas não entendem ou não percebem que quando você está lá no momento de lazer e você está filmando, você está ausente da própria experiência. Uhum. Você está ali produzindo. Ou seja, você está produzindo conteúdo. Você não parou de produzir. E essa é talvez a camada sutil e profunda da nossa hiperprodutividade atual. Você está tendo sempre que produzir para estar hoje vivo na nossa sociedade. E aí você não para, e aí você não descansa, e aí você está exausto. Então, são vários fatores, né? Eu me empolgo. Não, maravilhoso isso que você trouxe para a gente. E é curioso a gente falar que estamos vivendo, sim, na sociedade do cansaço, né? Inclusive, esse é o título de um livro muito bacana, de um filósofo sul-coreano, Byung-Chul Han, e que ele fala justamente isso, que nós estamos vivendo na nossa exaustão diária, seja em vários fragmentos, né, do nosso dia a dia, várias camadas do nosso dia a dia. Aí vem a minha pergunta. A gente sabe que a tecnologia está aí e que nós devemos usá-la para nos aprimorarmos, né, para a gente estar sempre bem qualificado. Mas de que forma a gente pode usar essa tecnologia de modo que a gente não fique doente, né, seja fisicamente e também mentalmente? Ó, vamos usar a estratégia do Frozen, let it go. Nem tudo você vai dar conta. Então, a primeira coisa que é importante que a gente saiba é que a gente não vai dar conta de tudo. Se perdoe. Existe uma cultura social hoje que sempre está nos colocando com um sentimento de culpa. Então, se você. É engraçado, né? Porque eu vi outro dia um vídeo que eu fiquei muito triste de um camarada na internet que ele dava dica de livros e ele falou assim: não leia livros que não contribuam com o seu trabalho. Olha o empobrecimento imaginativo que a gente está gerando, e a imaginação é um fator crítico de reinvenção da vida. Se você empobrece sua imaginação, você não nutre resiliência. Então, o convite que eu faço a todos é: entendam em qual nível você está sendo aprisionado, para que você desenvolva uma consciência crítica e estabeleça limites. Eu sou um entusiasta de tecnologia, eu adoro tecnologia. Tem muita coisa da tecnologia que ajuda demais a nossa vida, é fundamental. Mas existem hoje limites que estão sendo muito mais aprisionadores do que libertadores. Escolha melhor suas prisões. Quando eles atingem isso num nível neurológico, é salutar dizer que não é saudável você achar que vai fazer atividade física, mas antes vai dar uma olhadinha na rede social e passar uma hora olhando na rede social. Então, a gente tem hoje uma série de evidências de que o uso abusivo dessas telas e dessa tecnologia traz prejuízos em diversas esferas da vida, da sua socialização, especialmente em cérebros mais vulneráveis, como o das crianças. Então, entenda em qual limite você está sendo aprisionado e construa uma rotina consciente de desconexão. Crie rituais de desconexão e Uhum. presença. Esse é um primeiro convite. Outro convite que eu faço, que aí tem a ver com a ideia de produtividade, é se perdoe, seja amador em alguma coisa. Você não precisa ser bom em tudo. Essa ideia de que é muito cruel de cooptarem nossos hobbies, porque a gente agora precisa filmar que a gente é bom correndo, a gente é bom nadando, a gente é bom fazendo tudo, isso é brutalmente ruim para sua vida. Você não precisa ser bom em tudo, não. Vá ser amador, volte a errar, se perdoe, não tenha medo de ser ridículo. É por isso, e aí vem o aspecto do lúdico. O lúdico é fundamental. O papel do lúdico é esse: seja risível, explore o brincar, volte a brincar, mas não. E aí vem um paradoxo da nossa era, né? Somos a geração com mais entretenimento e o entretenimento nunca foi tão superficial e vazio. Vá brincar de verdade, vá ser ridículo, vá se sujar, vá brincar presente. Esse é o convite que eu faço para você nutrir sua imaginação de volta. E é isso que a gente precisa ter. Agora, seguindo a sua resposta, Lucas, a gente sabe que muitas empresas, seja por falta de expertise, seja por falta até de vontade mesmo, acaba maquiando suas ações e promove, de fato, o bem-estar corporativo, não genuinamente, né? O que a gente chama para inglês ver. E eu gostaria de saber como é que você acha que as empresas podem, de fato, implementar essa saúde, esse bem-estar, melhor dizendo, mental entre os seus colaboradores, de uma maneira que seja verdadeira, que de fato atinja o colaborador.
Muitas organizações entenderam que ética ou saúde mental vende. E aí constroem estratégias mais publicitárias do que estruturais de intervenção. E isso, no campo da saúde mental, é particularmente perigoso, porque, diferente, por exemplo, de um impacto visível, na saúde mental, esse impacto ele não é, às vezes, aparente e tão visível a curto prazo. Ele pode causar danos, mágoas, feridas, traumas que vão sendo sentidos por esse indivíduo ao longo da vida. Então a gente precisa tomar um cuidado muito especial nisso. Eu chamo até esse cenário. A gente já teve uma era aí que se falou do greenwashing, né? Que é essa maquiagem ecológica. Eu chamo isso de well-being washing, né? Que é a maquiagem de bem-estar. Então, empresas que estão mais preocupadas com a publicização das estratégias do que das estratégias em si. E aí a gente tem que, ligar a anteninha aí, no mínimo um farol amarelo, para convidar as pessoas de uma maneira em geral para serem mais críticas a isso e para ajudar essas organizações a ter um pensamento crítico. Olha, essa prática está incompatível com a nossa cultura, com o que a gente vem praticando. Muitas empresas não querem olhar frente a frente com as culturas que têm construído e aí preferem esses cosméticos que são bons para as redes sociais, mas muito ruins para a qualidade de vida das pessoas. Então, eu, em particular, eu tenho discutido muito isso, escrito algumas matérias sobre isso. Infelizmente, isso ainda ecoa muito pouco, mas eu vejo que com mais vozes a gente vai começar a evoluir. E claro, como eu disse antes, estratégias de bem-estar são muito bem-vindas, elas são maravilhosas. Agora, quando cuidado ético é aplicado. Então, esse é o convite. Vamos ter consciência crítica para as nossas aplicações e, às vezes, não fazer nada é melhor do que fazer uma coisa que vai ser muito perversa e muito cruel com as pessoas. Bom, gente, o Lucas é meu conterrâneo, soteropolitano, e fazendo aqui o roteiro do nosso programa, eu lembrei de uma banda lá de Salvador que tem um nome muito curioso e que faz muito sentido trazer para cá para o nosso programa, que é a banda Vivendo do Ócio. Por que, Lucas, eu quis trazer essa palavra ócio aqui para o nosso bate-papo? Porque muitas pessoas acabam desprezando o poder do ócio, e eu sei que o ócio é visto por muitos pensadores como um elemento fundamental da criatividade, até da própria saúde mental. Eu gostaria que você nos falasse sobre a importância de nos permitir viver com ócio, né, de vez em quando, obviamente, né? Eu só queria tomar um vento na cara, tô com saudade da Bahia. Esse Cara, mesmo. eu inclusive, eu faço parte de grupos de pesquisa é, fora do Brasil sobre o que a gente chama de play, né? O play são todas as expressões do lúdico. E o ócio, um dos nossos grandes mentores, é sem dúvida o trabalho do sociólogo Domênico De Masi. Então, o ócio criativo em que ele advogava é exatamente você dedicar energia àquilo que não é necessariamente produtivo, porque isso é o que ajuda você, inclusive, a desenvolver uma leitura da sua própria vida. E esse lúdico, ele está nas artes, está na contemplação, ele está nos esportes não competitivos necessariamente, né? Porque os esportes, eles muitas vezes estão nesse lugar só de competição e exacerbam o estresse. Ele pode estar no trabalho, tá? Não é o ócio em si, mas é o lúdico, enquanto muitas vezes, ou uma postura de interpretar certos problemas como desafios. Então, muitas vezes as pessoas associam o lúdico à questão infantil, né? Descompromissada, mas não tem nada a ver. O lúdico é uma forma de perceber ou um processo de fazer as coisas. E esse ócio, ele regenera, ele reconstrói, ele reorganiza e ele é fundamental. Eu até gosto de contar uma história que um dos ganhadores do Prêmio Nobel de Química foi um pesquisador que a capa da biografia dele não é ele num laboratório, é ele com uma prancha de surf, porque foi exatamente voltando de uma sessão de surf que ele teve a grande ideia de uma técnica de mapeamento de DNA que construiu o exame que foi tão importante na nossa história recente, que foi o exame do PCR. Então, a gente precisa recriar para recriar, sem viver esse lúdico com presença,
a gente não descomprime, a gente não nutre a imaginação. Em um mundo em que as incertezas imperam, eu preciso de pessoas que pensem, que imaginem. Uma curiosidade interessante é que as AIs que nós utilizamos tanto hoje, essas AIs de linguagem, elas são muito boas em interpolar, que significa usar o conhecimento que já tem, mas é da capacidade humana a extrapolação. A extrapolação significa combinar fatores que antes não estavam ali. E isso é fruto da imaginação. Somos a espécie que imagina. Então, o ócio, o lúdico, esse convite à imaginação precisa ser nutrido ainda mais em um mundo com tantas incertezas. Antes da gente ir para a nossa dica de leitura, eu gostaria que você nos falasse por que é tão importante a gente dizer não, principalmente no ambiente corporativo. É difícil porque nós fomos educados muitas vezes pela cultura do medo. O medo de ficar de fora, o medo de não ser incluído, o medo de perder o emprego, o medo de não crescer na carreira. O medo, ele é o imperativo e o gatilho motivacional mais utilizado na nossa relação laboral na nossa história. E a gente precisa reconsiderar esse medo ou se empoderar muito para enfrentar e estabelecendo esses limites. É preciso, muitas vezes, uma jornada de autoconhecimento e, muitas vezes, autodomínio muito forte para estabelecer certos limites, né? Numa cultura que exacerba o medo, que joga com medo, que constrói... Veja, muitas vezes, no marketing, na publicidade, é muito comum usar a expressão gatilho, né? Descubra o gatilho. Não tem uma expressão, o amor, vou jogar uma coisa positiva, não, é o gatilho. Descubra os medos, exacerbe esses medos e venda o produto. Enquanto nós tivermos a exacerbação dos medos, nós teremos esse receio de estabelecer limites. E daí só pessoas que se empoderam, que se conhecem, elas vão conseguir correr o risco. E arriscar-se é uma coisa que a nossa espécie toma muito cuidado para fazer. Mas não tem jeito. É preciso certos riscos. Como diria aquela canção, né? É preciso de coragem. Coragem. Coragem é uma coisa fundamental para a nossa era. Coragem, inclusive, como aquela consultora famosa diz, a coragem de ser vulneráveis também, né? Bom, e para ter toda essa coragem, todo esse empoderamento, nós temos diversos recursos, entre eles os livros. E hoje a nossa dica de leitura é o livro do Lucas, que eu trouxe aqui para vocês na apresentação, Exaustos, Imaginando Saídas para o Cansaço Diário. Conta pra gente, Lucas, como é que surgiu a ideia desse livro, como é que você quer que ele seja, né, lido pelas pessoas, como é que você quer que ele alcance as pessoas? Bom, esse livro ele surge da minha experiência, inicialmente da minha experiência, né? Eu fazendo trabalhos pelo Brasil afora, conversando com profissionais do Brasil afora, e daí eu venho a me aprofundar nas minhas pesquisas sobre contexto contemporâneo, nossos estilos de vida, e esse livro também é esse convite à imaginação. Então, Exausto surge disso, e aí a gente vai ver alguns personagens que são fictícios, mas baseados em muitas coisas que eu vi, vivi, observei, ouvi pelo Brasil afora, e a parte interessante do livro é esse convite de uma trilha possível para o nosso resgate pessoal. E depois de um papo como esse, eu espero que a gente tenha aí provocado algumas pessoas, que a gente tenha ajudado algumas pessoas a despertar ou minimamente a serem mais curiosas. Acho que a minha missão aqui é sempre despertar essa curiosidade, é colocar aquela pulguinha ali, aquela centelha para as pessoas desenvolverem mais autonomia e mais senso crítico, que é fundamental para a gente resgatar a nossa autonomia. Então eu espero que essa conversa reverbere, ela ultrapasse as fronteiras e ela chegue ao máximo de pessoas possível. E eu quero que as pessoas lembrem-se, a gente precisa viver com mais leveza. Eu sei que o nosso país é um país com um abismo social brutal, então precisamos construir trabalhos que tenham mais dignidade e mais leveza. É isso que a gente precisa para ter uma vida com uma produtividade um pouco mais saudável. Ainda sobre a nossa dica de leitura, qual outra dica de livro você pode deixar para a gente? E não precisa ser sobre o nosso tema de hoje, tá bom? Eu tenho um livro, eu tenho vários, né? Eu brinco que eu sou colecionador de livros, né? Porque eu faço muita literatura de sovaco. Conhece a literatura de sovaco? Eu leio muito. Não, essa expressão não conheço. Não conhece, não? Eu pego um livro, boto aqui no sovaco e vou com ele. Rodo o Brasil com ele.
E aí vou por aí, eu coleciono livro, tenho muitos livros, mas um livro que não tem nada a ver e que para mim é um livro muito importante da minha história, é um livro meio geek, assim, chama-se Guia dos Mochileiros da Galáxia. É um Hum. livro que me coloca e me projetou em níveis de imaginação que eu nunca tinha pensado. É um livro que me levou para lugares assim muito irônicos, complexos, ao mesmo tempo ridículos, ao mesmo tempo incríveis. É uma trilogia de 5, só para você ter ideia. Então, é o livro do Douglas Adams, Guia dos Mochileiros da Galáxia. Então, quem É conhece esse livro, verdade. escreve aqui embaixo, porque tem tudo a ver com Guia dos Mochileiros. E quem está assistindo esse podcast sabe qual é o segredo da vida, do universo e tudo mais. Escreve aí para a gente ver se você sabe mesmo. Bom, Lucas, no seu livro você propõe imaginar saídas. Explica pra gente como é que o administrador que está nos ouvindo, você administrador, você estudante de administração que está nos ouvindo agora, e que se sente sufocado pela agenda, né, pela rotina do dia a dia, qual seria o primeiro passo? Qual seria o passo prático para recuperar a autonomia sobre o próprio tempo? Bom, a primeira coisa para que a gente possa imaginar é a gente manter a nossa imaginação nutrida. E para manter a imaginação nutrida, bem nutrida, vá viver aquilo que funcione para você enquanto lúdico, enquanto descompressão. Mas vá viver de verdade. Então, se desconecte um pouco, vá explorar um pouco. Quer ver uma provocação que cada um de vocês deve estar pensando agora, durante a pandemia, na quarentena, naquela fase muito difícil que nós vivemos? Quantos de vocês não pensaram, vou voltar a dançar, vou voltar a tocar, vou explorar coisas que eu fazia antigamente e eu fui deixando de escanteio ao longo da vida? Se é a sua plantar, vá plantar. Se é cozinhar, vá cozinhar. Então, vá viver novamente a plenitude daquilo que seja o lúdico para você. Esse é o primeiro convite. Desenvolva senso crítico, assuma o controle do seu lúdico e comece aos pouquinhos. Não precisa ser de uma forma grandiosa, não. Vá voltando a se maravilhar. Uma das maiores emoções da vida é o maravilhamento. O maravilhamento pode vir com pequenas situações de realmente degustar o presente, viver o tempo das coisas, estar no agora. É o convite que eu faço para todos vocês. Vai de pouquinho em pouquinho, que com o volume você vai percebendo a diferença. Bom, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, eu gostaria que você deixasse uma dica para aquele profissional que está entrando no mercado de trabalho agora, para aquele estudante de administração que está finalizando seu curso, como é que ele pode se preparar para um ambiente de mercado, um ambiente altamente competitivo, sem afetar a sua saúde mental? Quais são as dicas que você deixa? Bom, acho que é importante a gente pensar quem são os nossos mentores, numa era cujo volume brutal de informação é tão grande. Construir uma curadoria de conhecimento é fundamental. Estudem, desenvolvam esse amor pelo conhecimento. Ele é muito importante porque, principalmente na gestão, o conhecimento não para, ele está sempre em evolução. Explorem as experiências, então aproveitem oportunidades para experimentar, para testar, para conhecer. Sejam curiosos, mantenha aí a chama da curiosidade sempre viva e desenvolvam, e sempre que puderem, essa flexibilidade, porque uma das questões atuais mais importantes é a nossa capacidade de abrir mão. A gente sabe que a gente está num momento da nossa cultura em que a capacidade técnica ela muda, ela oscila, então a gente vai abrir mão, vai ter que muitas vezes estar sempre conhecendo, adaptando coisas novas. Aprenda muitas vezes a se curar desse modelo de vida tão complexo, criar seus rituais de regeneração, se perdoar é fundamental. Então, jovens que estão aqui ouvindo esse bate-papo, a gente está num momento tão importante do nosso tempo, um momento que, graças muitas vezes a uma geração mais jovem, a gente pode falar mais abertamente de saúde mental, porque é uma geração que tem menos filtro e vergonha para falar sobre Uhum. isso. Então, falem sobre isso, vivam isso, ajudem as organizações a fazer uma transição interessante e, sem dúvida, abracem o conhecimento. Eu acho que isso ninguém vai tirar de vocês. Essa paixão pelo conhecimento é algo que
Eu acho que ela precisa atravessar toda a nossa história, nossa carreira. Em um mundo de tantas incertezas, as carreiras são não lineares. Então não tenha medo de correr riscos em áreas que aparentemente não são aquelas que você projetou inicialmente, porque você vai descobrir novas formas de flow. Então brinquem com as oportunidades, explorem, se joguem e não se esqueçam, carreira é sempre um grande jogo de encontros e desencontros. Não tem aquela carreira que seja linear, 100% organizada, planejada. Uhum. E essa é a graça da vida, né? A questão é como esses altos e baixos vão chegar para a gente, como é que a gente vai estar quando eles chegarem, né? Bom, Lucas, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Quem quiser te acompanhar depois do nosso programa, onde é que te encontra? Bom, pode me encontrar lá nas redes sociais, @lucasfrancofreire. Faz isso de uma maneira oscilante, para que você também aproveite sua vida, mas eu estou lá com conteúdos sobre o mundo do trabalho, saúde mental e trabalho, uma produtividade saudável, essa é a minha missão, é ajudar o máximo de pessoas, liderança, gestão. Então, contem comigo com o que vocês precisarem, é só fazer contato. E muito obrigada a você também que ficou conosco em mais uma edição do ADM Cast. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Se você ainda não faz parte aqui do nosso canal, se inscreva. Não esqueça de deixar seus comentários, não esqueça de deixar seu like, de compartilhar o link com quem você quiser. E se você está me ouvindo no Spotify e ainda não nos segue, aproveita. Siga a gente no Spotify e também as redes sociais do CRA São Paulo. Eu sou Maria Rita Werneck e espero você no próximo ADM Cast. Tchau, tchau.